Por estar no horário regimental, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 6 de agosto de 2024. Desejo a nossa secretária Laura um bom dia, conselheiros Dr. Valdir, Dr. Ricardo, Dr. Henrique, Dr. Adonídio, bom dia, Dr. Eli e também demais ouvintes. Temos para apreciação nesta Câmara hoje um processo na pauta. Assim, faço o anúncio do processo 4012.000945.337, com recurso voluntário 1950 de 2024, em que é recorrente CBB, Companhia Bioenergética Brasileira em Recuperação Judicial, Solidário Cid André Rachete, Alberto Curineto e João Luiz Corbett. Relator do processo, o conselheiro Henrique Celso de Castro Santana. Representante do sujeito passivo, não se faz presente. Representante da Fazenda, doutor Eli José da Silva. Doutor Henrique, quando os senhores tiverem condições. Bom dia, senhora coordenadora, demais presentes. Senhora coordenadora, ao invés de fazer a leitura do relatório, eu peço licença para propor uma resolução, uma vez que o autuado, ela traz, desde a fase de impugnação, a menção de uma planilha, que inclusive está anexa ao documento 2, anexa à impugnação, só que nós não conseguimos ter acesso a ela, tanto em mídia quanto no link disponível pela autuada. Ela até, em fase de recurso, disponibilizou um link do Dropbox, que é um drive na nuvem, só que esse link, ele, não sei por qual motivo, ele não consigo ter acesso a ele. Se me permite a leitura da resolução fazer agora em sessão, para propor essa conversão de diligência, iniciarei a leitura agora. Pois não, doutor. Considerando que, por meio de auto de infração, cobra-se ICMS no valor de R$ 8.965.041,15, mais combinações legais, referente ao período de 1/7 de 2015 a 31/12 de 2018, por supostamente deduzir indevidamente a parcela financiada do programa produzido de ICMS, apurada a pagar em sua EFD, sem cumprir as condições para financiamento expressas no artigo 24, parágrafo 10 da Lei nº 13.591 de 2000, considerando que a autuada alega em sua impugnação ao auto de infração que, abre aspas, conforme se comprova pelos documentos em anexo, DOC 2, CD, a parcela dos juros do programa Produzir foi recolhida regularmente, fecha aspas. Considerando que em fase de recurso à Câmara Julgadora, a autuada repete a mesma alegação mencionada no item anterior e que, além disso, informa um link de acesso aos documentos, o qual consta como inválido quando se tenta acessá-lo, considerando que a análise dos documentos alegados pela autuada pode alterar o rumo processual, inclusive com a possibilidade de ilidir a cobrança, objeto da auto de infração do presente tipo tributário, o princípio da cooperação disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que exige que os sujeitos processuais, sejam ele parte, julgador ou órgão de julgamento, cooperem entre si para obterem em tempo hábil uma decisão de mérito justa e efetiva, considerando que o sujeito processual julgador é competente para determinar a realização de diligências, com amparo no artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 16.469 de 2009, resolve encaminhar os autos para a Gerência de Controle Processual para que o seu titular, por gentileza, intime a autuada, para que, querendo, junte aos autos do presente PAT a planilha mencionada nas folhas 89 e 149, com a finalidade de comprovar o alegado por ela. 2. Diante da oportunidade, junte quaisquer outras provas ou documentos que entender necessários para comprovar o alegado. Destaque-se que a desincumbência do ônus da prova, embora não seja obrigatória, é essencial para que se tenha uma decisão justa e efetiva. E o não cumprimento da presente intimação implicará a veracidade dos fatos alegados pela Fazenda Pública. Ao retornar para julgamento, os autos deste processo devem ser remetidos para a Secretaria-Geral, para que se o titular o paute para julgamento. Essa é a proposta, senhora coordenadora. Obrigada, doutor Henrique. Doutora Valéria, eu queria fazer uma consideração antes de passar a palavra para a representação fazendária, se possível. Pois não, doutor Adonídio.
Primeiro, parabenizar aí o conselheiro Henrique pela proposta de resolução. Acredito que realmente, pelo menos o processo do jeito que está faltando alguma documentação em que o sujeito passivo alega no recurso voluntário, mas não localizamos. Mas, além disso, se a gente olhar o processo, na página 131, houve um termo de preempção para os três solidários. Só que esse termo de preempção, ele ocorreu após a primeira sentença. Houve uma primeira sentença, depois o processo veio à segunda instância, foi declarado a nulidade parcial e o processo retornou novamente à primeira instância. E a partir da segunda sentença, houve um recurso da Procuradoria-Geral do Estado e houve uma intimação apenas do sujeito passivo, Companhia Bioenergética Brasileira. Não houve novas intimações para os três solidários, Alberto Cury Neto, Cid André Rachete e João Luiz Corbett. E como houve a nulidade parcial dos autos a partir de folhas anteriores ao termo de preempção, salvo melhor juízo, no meu entendimento, esses três solidários devem ser novamente intimados da segunda sentença. Então, gostaria de fazer essa sugestão ao conselheiro Henrique que adicionasse um novo comando na sua resolução para que o setor de preparo processual faça a intimação do resultado da sentença e também do recurso da PGE aos três solidários no prazo de apresentação de 15 dias, né, que é o prazo para apresentação de recurso voluntário. Ok. Doutor Eli, novamente um bom dia ao senhor, com a palavra para manifestação da Fazenda Pública, a princípio em relação a essa proposta de diligência e também esse acréscimo sugerido pelo conselheiro Adonídio. Pois bem, obrigada, senhora coordenadora, doutora Valéria Fonseca, cumprimento. Em seu nome, cumprimento os componentes conselheiros dessa terceira sessão da terceira Câmara, e também a secretária Laura, e aqueles que, porventura, estejam nos assistindo pelo YouTube. Sim, parabenizo aí tanto o conselheiro Henrique Santana quanto o conselheiro Adonídio pelas providências indicadas na resolução, e realmente elas são importantes para a real solução desse processo. Primeiro, que pertine aos documentos que o sujeito passivo afirma serem suficientes para elidir a ação fiscal, os quais, entretanto, não se encontram presentes nos autos e requer-se a apresentação deles. Também a propósito do doutor Adonídio aí, quanto à intimação dos sujeitos passivos solidários da segunda sentença, o que deve ocorrer para evitar futuros questionamentos de cerceamento do direito de defesa. A Fazenda Pública concorda com a resolução proposta. Obrigado, senhor coordenador. Obrigada, doutor Eli. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Não? Doutor Henrique, com a palavra para. Eu agradeço as considerações do conselheiro Donídio. Eu iria incluir na resolução, que realmente consta essa falha de intimação, e como bem disse o doutor Eli, isso é necessário para que afaste eventual arguição de cerceamento de direito de defesa. Então, o senhor faz o acréscimo, doutor Henrique, à sua resolução. Sim, farei o acréscimo e pode considerar a lei aprovada. Doutor Adonídio, Mais uma vez, bom dia a todos. Eu voto favoravelmente à proposta de resolução. doutor Valdir, Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, conselheiro Henrique, conselheiro Mídio, conselheiro Ricardo, doutora Eli, pela Fazenda, secretária Laura e demais pessoas que acompanham. Eu estou de acordo com a proposta. doutor Ricardo, De acordo. Bom dia a todos. bom dia. Anuncio, então, o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, ao acatar proposta do conselheiro relator, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Gerência de Preparo Processual para que seu titular proceda à intimação
do sujeito passivo para que o mesmo junte aos autos os documentos solicitados na resolução e também para que intime os responsáveis tributários para que tenham ciência da prolação da nova sentença. E caso de seus interesses, que apresentam recurso às câmaras julgadoras. A resolução foi lida e aprovada na presente sessão com a concordância da Fazenda Pública. Senhores, não temos mais processos a serem apreciados na presente sessão e nem mais expediente. Declaro, portanto, encerrada, já convocando os senhores para a nossa próxima sessão cameral, amanhã, dia 7 de agosto de 2024. Tenham todos um bom dia, um excelente dia de trabalho. Bom dia.